Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que, como você sabe, é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, e também da Prismac Turismo. A Prismac Turismo, ela vende a passagem aérea online mais barata do Brasil e fica no setor hoteleiro norte, ali no Garvey Parque Hotel. E aqui no Tribuna Livre nós estamos tendo o privilégio, de receber um dos pré-candidatos, ao governo do Distrito Federal, deputado federal Luiz Pittman. E para conversar com o Luiz Pittman, nós temos também aqui ao nosso lado o nosso articulista político, João Zisman, que você sabe que de vez em quando ele entra de atestado médico, toda vez que passa uma gripe perto dele, ele adoece, fica acamado, ele é assim, viu, Pittman? E aí a gente fica pagando salário com ele na cama, Mas tudo bem, faz parte, da legislação trabalhista, Seja bem-vindo, meu Pittman, bom dia. Bom dia, Raimundo, bom dia, João Zisman, bom dia, telespectador que está em casa nesse sábado nos acompanhando. É com grande alegria que eu estou aqui na Tribuna Livre. Tá certo, e aqui você vai ver que realmente é Tribuna Livre, Não é isso, Joãozinho? Aqui é interessante, e o fato da semana passada, já discutia que política se faz com fato novo, E o fato novo foi realmente a definição do lançamento da pré-candidatura do Pittman, do deputado Pittman, pelo PSDB. Eu queria saber o seguinte, para o nosso telespectador... Já começa assim? Não, a gente tem que ser objetivo, porque o tempo de TV é curto. Mas assim, Pittman, ainda resta dúvida na população, até porque é uma coisa muito recente, de quem de fato será o pré-candidato ou o candidato do PSDB ao governo. Será Pittman ou Isalci? Porque a gente já teve algumas perguntas, o pessoal é o Isalci, é o Márcio Machado. Finalmente, agora, o que é que você diz para o nosso telespectador? Olha, está definido. Nos partidos é que escolhem um candidato. O PSDB escolheu o Luiz Pittman. Nosso presidente do PSDB, Aécio Neves, junto com a executiva nacional, definiu que o meu nome é que, em conjunto com o partido, faremos todos os trabalhos para a construção desse grande palanque para Aécio Neves. E eu não tenho dúvida que o vento está favorável ao PSDB. Então, juntos, nós vamos para a disputa e com muita seriedade, de uma forma de um debate de ideias de alto nível, propositivamente, vamos levar à população o que o PSDB pode fazer de melhor pelo Distrito Federal e pelo Brasil. Superado isso, então, se o PSDB já lhe colocou como pré-candidato, certamente a ser confirmado lá na frente, nas convenções, que avaliação você faz, então, da atual situação política do Distrito Federal e, em especial, da avaliação do governo do Distrito Federal, do governo do PT, do governo Aguinaldo? Eu vejo que nós estamos vivendo sucessivas crises. E quando existem sucessivas crises, nós podemos já dizer que há um caos. No Distrito Federal, nós não temos um problema só de saúde, nós não temos um problema só de transporte, nem só de educação, e também não é só de segurança. Nós estamos vivendo, então, um caos institucional pelo modelo de gestão pública adotado pelo governo Aguinaldo. Nós sentimos cada vez mais que houve muitos erros já desde o início do governo. Esses erros, principalmente por não ter sido cortados os vícios. O Distrito Federal, há muitos anos, vem numa sequência de vícios que tem prejudicado muito a população e tem sido adotado sempre uma forma de governar meio de apadrinhamento, meio de compadrio, e aí não dá certo. Mas cortar vícios é o quê, Pittman? Que tipo de vício que esse governo teria adotado de governos anteriores? Vejam vocês, nós temos mais de 20 mil cargos comissionados. E normalmente esses cargos comissionados são de cabos eleitorais. Os modelos adotados, inclusive, na administração regional, que é onde o cidadão mora. Porque o cidadão não mora no Palácio Buriti, ele mora na cidade. E na cidade ela é cuidada normalmente por cabos eleitorais indicados por um deputado distrital ou indicados pelo governador.
Esse é um dos exemplos dos vícios. Mas nós temos uma sequência de vícios na própria comunicação do DF. Você observa que a comunicação do DF já veio de governos anteriores, o modelo. Você observa que nas obras é do mesmo jeito. Nós temos que mudar. A população quer mudança. Todas as pesquisas hoje indicam que é preciso trazer o novo com ideias novas e também com modelo novo de gestão pública. Mas quando você coloca... Deixa eu só interromper, porque o Pittman falou num assunto interessante, são as administrações regionais. Né? A gente cansado de ver as administrações com superpopulação de funcionários não concursados. Mais de 90%. Né? Mais de 90% alguns. E o pior, tem administradores que não residem nem na própria cidade. Você tem um projeto interessante que já foi defendido. Explica um pouquinho. Olha, as administrações regionais seguem um modelo há mais de 50 anos. E é um modelo errado. Nós temos cidades aqui maiores do que Florianópolis, maiores do que Vitória, maiores do que Palmas, como é a nossa Ceilândia. E lá, 95% dos funcionários são nomeados pela caneta do administrador regional, do governador e do padrinho político, que é um feudo, que transformou aquilo num feudo. Nós precisamos mudar e a mudança já está na nossa lei orgânica há mais de 20 anos. Você pega lá e diz assim, num dos artigos da nossa lei orgânica, que é a Constituição, terá que ter a participação popular na escolha do administrador. No segundo parágrafo, terá que ter um conselho comunitário com as funções fiscalizadoras e consultivas. Essas duas coisas não foram implantadas nesses últimos 20 anos. Eu entrei no Tribunal de Justiça pedindo para que fosse implantado. A OAB, o Ministério Público também entraram e juntos nós ganhamos isso. Terá que ser implantado. O desejo do PSDB... Deu prazo de 18 meses. 18 meses. E o governo até agora... Até agora nem se mexeu. A decisão do PSDB é implantar a partir de 1º de janeiro de 2015. Mas como vai se dar isso, efetivamente? Nós entendemos que esse conselho comunitário, que não pode ter custos, nem com a história de prefeito, nem com a história de vereadores. Não dá para ter custos. Esse conselho comunitário, para cidades até 100 mil habitantes, será 10 cadeiras. Acima de 100 mil habitantes, 15 cadeiras. E para não ter custo, a ideia, o presidente do Conselho Tutelar, o presidente do Conselho de Saúde, o presidente do Conselho de Segurança, o presidente da Associação Comercial, a seccional da OAB naquela cidade, esses têm o assento e têm a cadeira garantida. A partir daí, o Conselho Comunitário declara vago o cargo de administrador. O cargo de administrador é mais de 20 mil reais. É verdade. Faz um chamamento de currículo, informa que tem um cargo de administrador vago em Taguatinga e que tem algumas exigências para entregar o currículo lá para ser cumprido. Primeiro, ficha limpa. É fundamental que tenha. Claro. Segunda coisa, ele tem que ter experiência na gestão pública ou privada nos últimos 5 anos, para não botar um cara lá que não sabe o que vai fazer. Tem que ser morador da cidade, tem que conhecer aquela cidade. Junta isso tudo, com mais algumas exigências, nós teremos aí, então, a lista tríplice que poderá ser selecionada por esse conselho comunitário para encaminhar ao governador. Encaminha 3 nomes. O governador escolhe. Raimundo, você sabe que para escolher o ministro do Supremo, do STJ, encaminha a lista tríplice para presidente da República. Um desembargador também encaminha-se a lista tríplice. Esta lista tríplice, o governador, com os currículos dessas 3 pessoas, chama cada um e diz o seguinte: olha, eu acordo muito cedo e vou dormir muito tarde, e o meu administrador, eu cobro, tem que seguir a risca. O cara diz, não, para mim não dá. Minha mulher diz que eu tenho que estar em casa às 8 horas da noite. Você não serve como administrador, claro, porque você precisa estar envolvido na gestão pública. Chama o outro topa. Olha, eu quero lhe avisar, você vai ser o administrador de Taguatinga. Mas tem um detalhe, você será, se cometer algum erro, será demitido pelo Conselho Comunitário ou por mim, governador. As duas condições, se você não cumprir, não cuidar da cidade, você pode ser demitido.
nós mudamos completamente o modelo de gestão. É uma nova forma de É uma, gestão. é uma realmente. nova forma, com a participação popular, com o conselho comunitário, e é o que a com o população quer. compromisso, E né? com o compromisso. Do nomeado. Porque é o que a população quer. É verdade. E tem que colocar na cabeça de todos os administradores que estão trabalhando, é que se ele não cumprir com a comunidade, ele não trabalhar direito, o conselho comunitário vai demiti-lo. Claro, claro. Então é essa, João. Isso está respondido, mas tem o PSDB, e principalmente o Aécio Neves, quando governador, implantou o que se chama de meritocracia na administração. E foram 2 administrações exitosas, está aí o Anastasia. Com mais de 80% Da de mesma aprovação. forma, o Eduardo Campos também copiou esse projeto e implantou em Pernambuco. Se fala muito em meritocracia, mas é uma palavra, às vezes, complexa para grande parte da população. O que significa, na prática, implantar um sistema de meritocracia? Eu sou presidente de uma frente parlamentar de gestão pública, João, e você acompanha isso, com mais de 250 parlamentares, inclusive o presidente Aécio Neves é vice-presidente nessa frente parlamentar. Você encaixou exatamente o que dá certo no modelo de gestão pública no Brasil e no mundo. É um tripé que está baseado em metas. Você diz o seguinte, tanto para a saúde, para a segurança, para a educação. Você tem uma meta para cumprir aqui. A partir daí, você começa a fazer a avaliação daquela meta e a cobrança daquela meta, que é a segunda palavra. E por último, cumprido aquela meta, você tem o reconhecimento. A meritocracia é o reconhecimento do servidor público. Resumindo, quem trabalha é reconhecido. Quem cumpre a meta é reconhecido. É reconhecido e recompensado. E recompensado. E existem várias formas de você recompensar o bom servidor público. Claro. Né? Primeiro é com o respeito. É o respeito do superior com ele. E aqui no Distrito Federal a gente vê que essa hierarquia foi quebrada muitas vezes. Inclusive numa instituição que não podia ser quebrada, que é a Polícia Militar do Distrito Federal, né? Quer dizer, ali impera a bagunça, né? Quer dizer, um cabo consegue mandar no coronel, né? Nas forças de segurança, a hierarquia é fundamental. E também vale esses 3 pontos da gestão pública. Porque se na segurança pública, imagine vocês que a gente começa a ter uma meta. Para a cidade da Ceilândia, não pode acontecer esses tipos de crime. Então, homicídio tem que começar a cair. Roubo tem que começar a cair. Sequestro relâmpago tem que começar a cair. Você acompanha essas metas estipuladas, com a cobrança efetiva, e aí sim nós chegamos aonde as forças de segurança querem, que é o reconhecimento. E esse Aí você recompensa. Você pode ter várias formas de premiar aquele militar ou aquele policial. Pode ser com benefícios, pode ser salariais, pode ser vários tipos de benefícios. Exato. E a população, o que ela quer é ser bem atendida. É só isso. Ela quer o serviço público eficiente. Ela quer receber de volta o alto imposto que ela paga. Mas ninguém quer pagar mais imposto. Exatamente. Pelo amor de Deus, exatamente. E diga uma coisa, deputado Pittman, Brasília é uma cidade que a gente tem, né, cada vez mais crescendo o número de idosos. Né? Por quê? Porque à medida que você tem uma qualidade de vida razoável, né? E aqui em Brasília, em relação ao Brasil, a nossa qualidade é um pouco melhor, você vai aumentando essa população. E em termos de pessoas da terceira idade, o idoso que é tão discriminado, muitas vezes até desprezado, parece assim, um ser invisível na sociedade, muita gente, governo inclusive, parece que não vê que o idoso está aí. Você, dentro do PSDB, vocês já discutiram, já existe algum projeto que objetiva, né, reincluí-los, né, no convívio social? Nós temos que ter um cuidado e uma atenção muito diferenciada com 2 faixas de idade. Com o idoso e com a criança. As 2 pontas. As 2 pontas. E o serviço público tem obrigação redobrada.
né? No caso do idoso, o Distrito Federal praticamente deixou-os ao abandono. Verdade. Nós precisamos ter políticas públicas voltadas para o idoso. Vamos aqui pensar que tem muitas coisas que podem ser utilizadas e que são simples, práticas e que não são utilizadas hoje. Quantas igrejas nós temos no Distrito Federal que estão o dia inteiro vazias? Se o governo faz um programa utilizando esse espaço das igrejas para o idoso, aonde ele tem um local de convivência, um local de interação com a comunidade, um local de cursos, um local de jogos, de brincadeiras, você começa a ter já um ponto de encontro do idoso que pode ser utilizado junto nos parques da cidade. Nós temos vários e vários parques que tem o dia inteiro, está vazio e também não tem. E os centros de convivência de idosos aqui no Distrito Federal, você vê o contrário. O governo, às vezes, quer desalojá-los daquilo. Exato. É uma coisa absurda. Mas né? tem uma outra coisa que o idoso pode dar uma contribuição extraordinária ainda e que o governo não entendeu. O idoso é aquele que tem a maior experiência. O idoso é aquele que sabe ensinar. O idoso é aquele que passou várias coisas na vida que pode servir de exemplo. Nós precisamos ter um programa de voluntariado. Nós precisamos ter um programa até de um sistema de estágios para o idoso, como é o estágio para o jovem, onde o idoso recebe alguma coisa, participa da sociedade, participa do governo, para poder transmitir para todos os jovens e as crianças o que ele passou na vida. É simples. Nós, às vezes, o governo, até porque é uma coisa macro, uma coisa grande, não consegue entender que pequenas ações, coisas simples, dão certo. Um exemplo do que deu certo, você pega, por exemplo, aqueles pontos de encontro comunitário, que é as malhadinhas. Aquelas malhadinhas, eu era presidente da Nova Cap e fui ao Paraná para visitar os parques que tinham no Paraná, porque nós queríamos implantar o Tagua Parque, que por sinal foi implantado e ficou muito bonito. Nós encontramos lá aquelas malhadinhas. Eu trouxe um modelo e implantei o primeiro ponto de encontro comunitário ali na Vila Cauí. Está lá até hoje, é o PEC 001. E é uma coisa simples, é uma coisa barata, é uma coisa que a comunidade abraça, a comunidade cuida e demonstra que dá certo. Quando você... E facilita a vida em sociedade, que as pessoas se encontram, trocam experiências. Né? Na verdade, isso chamou a atenção o aspecto. Eu que ando muito nas cidades e vejo essas PECs que são conhecidas, são raras as ocasiões que você vê alguma depredada, alguma coisa assim. A população cuida e gosta. Ela adotou aquilo. É verdade, você tem razão. Esse é um exemplo de coisa simples que dá certo. Para o idoso, nós temos que fazer também essas coisas simples que dão certo, até para aproveitar toda a experiência de vida que esse idoso teve. E temos que pensar também, João, no jovem, no adolescente. Hoje, talvez, um dos graves problemas é a alta criminalidade no adolescente, no jovem, que é justamente por falta de opção. Por isso que o governo insiste em criar centros de internação de menor infrator. Quer dizer, me dá uma tristeza quando eu vejo o governo inaugurando isso. Se o governo, e você que foi secretário de Justiça sabe bem como funciona, se o governo parasse um pouquinho e montasse uma estrutura de primeiro emprego junto com a iniciativa privada, se montasse juntos um programa de estagiário para o jovem, porque quando ele bate na porta de alguém para procurar um emprego, a primeira coisa que pede para ele, qual é a sua experiência? Ora, não pode ter. Não pode ter. Eu tenho 16 anos, eu quero trabalhar, eu quero ajudar minha família. Então você monta, junto com o governo, um programa sério, profundo, de estagiários, junto envolvendo escola, voluntariado. E da mesma maneira, a escola passa a ser um ponto fundamental, porque ela tem ali aquela quadra de esportes,
ela tem ali aquela área de esporte que pode ser usado 24 horas por dia. Então, os parques da cidade e as escolas também podem ser usados pelos jovens, à noite inclusive, aonde que, acompanhados muitas vezes pelo bombeiro, o bombeiro faz um trabalho extraordinário com jovens. E a própria Polícia Militar. A própria Polícia Militar, que é a polícia comunitária. É extremamente importante a gente ter a polícia comunitária integrada com aquele jovem. Isso tudo dá o atendimento ao jovem, dá o atendimento ao idoso. Deputado, o nosso tempo aqui é muito curto, nós só temos meia hora, então eu quero lhe agradecer muito a participação, dizer que nossa entrevista terminou ficando incompleta, né? Porque ainda tem muitos assuntos que nós devemos tratar, mas já fica aqui no ar, né? O convite para que você volte, né, e a gente possa dar continuidade a essa entrevista, abordando outros temas também. Afinal de contas, a população precisa conhecer seus pré-candidatos. E também convidaremos outros pré-candidatos de outros partidos para que eles possam expor suas ideias. Mas o nosso convite fica no ar, né, e quero lhe agradecer a presença. Estarei presente sempre que vocês convidarem e quero desejar a você que está em casa uma boa Páscoa, que com a família integrado possam comemorar realmente com muita alegria. E também 54 anos de Brasília, de orgulho, de alegria e que possamos ter esperança. Um abraço grande. Joãozinho. Bom, sempre no 21 de abril, aqui é aniversário de Brasília, a gente vira o ano e aniversaria junto com Brasília com a esperança renovada. Eu acho que o ano que vem esperamos que Brasília esteja sob outros ares, né, melhorados, evidentemente, e a esperança é essa. E a família está aí, boa Páscoa para minha família, família do Pitman, para a sua família, minha amiga Lucia, os meninos, o Edilson aí que está nos filmando, enfim, para todos nós. Tá certo. Bem, aproveitar que vocês já estão antecipando a questão da Páscoa, né? A Páscoa significa ressurreição. A Páscoa significa que com Cristo ninguém morre. E a gente não pode deixar de falar do aniversário de Brasília. Brasília nasceu do sonho de Dom Bosco. Dom Bosco disse que essa é a terra da redenção, essa é a terra do maná. Agora, surgiu alguém lá em Minas Gerais chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira. Esse homem teve a coragem de construir essa cidade em 3 anos e meio. Trouxe inúmeros heróis anônimos. Esses heróis construíram, consolidaram Brasília. Lamentavelmente, nós temos um governo que tem tentado destruir a nossa cidade. Mas nós não podemos deixar, nós temos que combater isso. E isso só depende de cada um de nós, cidadão, contribuinte, telespectador. O Tribuna Livre volta já já. Bem, agora vamos falar um pouco também sobre esportes, né? E para isso temos aqui o Simplice. Simplice é a Copa Verde, né? Dia 21 aí, na próxima segunda-feira teremos a decisão, é isso? Exatamente. Bom dia, telespectadores do Tribuna Livre. Nós teremos Brasília e Paysandu decidindo a Copa Verde. Brasília tem que ganhar. Brasília tem que vencer. O jogo lá foi 2-1. Vencendo por 1-0 é suficiente para o Brasília ser campeão. E o empate por 1-0. O empate é o Paysandu que é o campeão, né? Tá certo. E o vencedor dessa Copa Verde tem uma vaga garantida para a Sul-Americana. E o Brasileirão que está começando? Pois é, o Brasileirão vai começar agora no sábado. Dizem que vai começar, porque estão tantas liminares que vai e volta, mas enfim, começa nesse sábado. Mas já domingo já temos aqui o Flamengo e Goiás. 18h30. 18h30 também no Mané Garrincha, que dá início aí ao Campeonato Brasileiro e tomara que esse aí seja menos confuso que o anterior. O Simplício, para quem não sabe, ele adivinhou todos os campeões regionais, né? Pois a agora, bola de cristal. Me diga 3 favoritos para esse título do Brasileirão de 2014. Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o Internacional. E Internacional, né? Isso, claro, porque você é muito modesto e não colocou o Fluminense. Não coloquei o Fluminense. O Fluminense está em teste, ele vai subir de acordo com o campeonato. Tá certo. E me diga uma coisa, Simplício, aquele maestro famoso, né? Martins, né? Martins.
Torcedor da Portuguesa. Torcedor da Portuguesa, saiu, né? Jogou a toalha, ele disse que depois que soube, né? Que parece que teve mutreta, a Portuguesa levou dinheiro, aquela coisa toda, ele parou de lutar e acha que a Portuguesa tem que ir para a Série C, né? Exatamente, é lamentável. Isso atinge muito torcedor, né? É apaixonado pelo clube. Ele, inclusive, defendeu o clube, fez passeata para o Rio, né, protestando contra o rebaixamento da Portuguesa, mas aí ele percebeu que dentro da Portuguesa tinha recebido alguns valores, ou teve indício disso. Quer dizer, isso aí, com tira certeza, o ânimo, né? Tira o ânimo de qualquer torcedor. Você está defendendo o seu clube, o clube que você mais ama, e percebe que dentro do clube tem pessoas que difamaram o nome acabaram com toda a tradição de uma equipe, né? Lamentável, e isso realmente desanima qualquer torcedor. Bem, agora vamos falar um pouquinho também sobre saúde, né? E para falar de saúde, nós temos aqui a doutora Quitéria e temos aqui nosso amigo Luiz Solano, festejado repórter do Planalto, né? Mas antes de falar especificamente de qualquer assunto, eu quero lhe dizer uma coisa. Lamentavelmente, Brasília teve que conviver com uma situação, né, que foi a morte de uma paciente lá no Hospital Regional do Gama. Quer dizer, a moça, essa senhora, morreu por falta de atendimento, porque não encontraram uma UTI onde ela pudesse ser colocada. Eu vi os depoimentos, né, dos parentes, das filhas, e olha, Quitéria, eu digo sempre para o nosso telespectador, meu amigo, o governo ele pode ser um governo bom quando cumpre o seu papel, mas ele pode ser um governo assassino quando não cumpre o seu papel e as pessoas morrem por falta de atendimento e as pessoas morrem por falta de estrutura. Pelo amor de Deus, Quitéria, o que está acontecendo no sistema de saúde que não cura mais ninguém? Pois é, bom dia a todos. Realmente a saúde pública está uma situação lamentável, né? Hoje em dia nós temos os hospitais aí todos totalmente sem condições nenhuma de atendimento, infelizmente. Falta tudo, tá? Falta de profissionais da saúde, há medicações e falta de humanização também, né? Solano, você esqueça a sua condição de jornalista, fale com o cidadão. Como é que o cidadão se sente, entendeu, diante de um fato como esse? Quer dizer, você perdeu sua mãe porque o governo não tinha uma UTI. Ô, Ribeiro, tenho vergonha do que está acontecendo. Eu tenho recebido telefonemas de fora de Brasília com relação à saúde no Distrito Federal. Agora, eu não tenho medo aqui de encarar o governador e dizer que ele mente quando deveria usar toda a verba de publicidade para usar na saúde pública. Está um caos, é lamentável. E o pior disso é que o governador é um médico e ele fez a sua campanha para o Buriti em cima da sua profissão. É como você falou, um governo que age assim é um assassino. Tem que ser punido da mesma forma como é punido um ladrão de galinha. Eu tenho a impressão, Quitéria, Solano, que quando um governador, um secretário de saúde, realmente for parar na cadeia por ter permitido que as pessoas morram, aí isso para, porque não é possível, realmente é uma coisa revoltante, né? E o mais absurdo é que essa semana eu fui no hospital de base, pacientes em cima de uma maca, que não é admissível isso, com fraturas expostas, esperando para ir para o centro cirúrgico já há mais de 2, 3 semanas. Realmente. Como aconteceu o paciente lá do Paranoá. Realmente é uma pena, a gente fica muito triste com tudo que está acontecendo no Distrito Federal, mas nós estamos aí diante dos 54 anos que vamos fazer, né? Brasília completa 54 anos na próxima segunda-feira. Temos o momento da Páscoa. Infelizmente, somos obrigados a noticiar, né, esses fatos, né? Não gostaríamos de ter que noticiar, mas os fatos acontecem, nós temos que noticiar. E dizer, né, que apenas ficamos aqui na torcida e trabalhando para que Brasília reencontre a sua vocação de ser uma cidade mais humana, de ser uma cidade onde os governantes realmente trabalhem pela população do Distrito Federal. Independentemente dos problemas, parabéns Brasília, se Deus quiser, sábado que vem estaremos de volta com o Tribuna Livre.